Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Aqui é o Rafael Santos falando e hoje nós vamos aprender a criar um gráfico de Gantt dentro do Excel. Bem, a gente sabe, né, eu já falei algumas vezes, que o Microsoft Excel não é o software mais apropriado para a gente poder trabalhar com cronogramas, para a gente poder fazer gerenciamento de projetos. Para isso a gente tem o Project, que é um assunto muito explorado aqui no canal. Entretanto, eu entendo que existem pessoas que não têm o project, existem pessoas que não são gerentes de projeto, né, no termo, na acepção da palavra, e que precisam, eventualmente, aqui e ali, fazer um cronograma simples para poder gerenciar alguma coisa que está acontecendo ali no contexto do seu departamento, no contexto do seu trabalho, no contexto das suas atividades. Então, para isso, a gente pode, eventualmente, usar o Excel quando nós não temos aí o software apropriado para fazer a gestão do projeto, para fazer a gestão das nossas tarefas, que seria, no caso, o Project, tá? E é por esse motivo, então, que a gente vai hoje criar aqui um cronograma através do Gantt, né? A gente vai criar um Gantt usando o Excel, tá? O que acontece, pessoal? Ao invés de criar um Gantt do zero, hoje eu queria trazer um ponto importante aqui, tá? Que é a possibilidade de se trabalhar com templates dentro do Excel. Eu não sei se vocês já exploraram isso, mas quando você vai trabalhar com uma nova planilha, quando você tem que desenvolver alguma coisa no Excel, quando você abre o Excel e vem aqui na seção novo, existe uma série de templates que são disponibilizados pela Microsoft para os mais diferentes tipos de atividade que a gente queira fazer. Ó, tem aqui o orçamento pessoal, horário de tarefas da semana, calendário, linha do tempo. Todos esses templates aqui, eles são desenvolvidos por pessoas, né, dentro da comunidade. Aí as pessoas submetem esses templates para a Microsoft e a Microsoft, baseado no que ela entende que é viável, que é bacana, compartilhar, ela incorpora esses templates ao Excel. Então, muitas vezes a gente precisa construir alguma coisa, a gente não precisa necessariamente construir algo do zero. A gente pode usar uma ideia que uma pessoa teve, no caso, um template, partir do nosso trabalho deste template e aí fazer alguns ajustes aqui e ali, tá? Então tem muita coisa aqui, ó, meta de preparo físico, tem aqui, ó, planejadora de festa, linha do tempo de projeto, tem muita coisa, tá? E para a gente poder então gerar o nosso gráfico de Gantt, eu vou usar um gráfico de Gantt, que é esse modelo aqui, ó, gráfico de Gantt simples, tá? Se a gente procurar aqui por Gantt na pesquisa, tá? Você pode fazer até uma pesquisa aqui pelo termo Gantt. Quando você clica em novo, ele traz para você alguns modelos aqui disponibilizados, ó. Gráfico de Gantt simples, gráfico de Gantt de projeto, gráfico de Gantt do ágil, esse planejador de projetos, enfim. Então você pode explorar alguns desses templates e usar. Eu vou usar esse gráfico de Gantt simples. Como é que funciona? Como é que é o contexto de um template do Excel? Quando você clica em novo, seleciona o template que você quer usar, ele vai mostrar para você um exemplo visual do template, aí ele vai te dar uma descrição e você pode criar. Quando você cria, qual que é a vantagem aqui? Tá tudo mais ou menos pronto. Então você não precisa se preocupar em toda essa parte de formatação, de organização e tal. Mas o que você pode fazer é aumentar os recursos disponibilizados aqui dentro desse template, porque ele no final das contas é uma planilha de Excel, e fazer alguns ajustes para que isso possa te ajudar a ter mais produtividade ou para que esse template possa estar mais associado ao que você precisa fazer, à sua necessidade de negócio, tá? Então aqui eu vou dar algumas sugestões, mas assim, sinta-se à vontade para explorar o template e fazer o que vocês quiserem, tá bom? Bom, aqui o que eu vou fazer? Ó? Como a gente pode ver, eu tenho aqui um agrupador, que é o título da fase, e aí é como se fosse uma fase, e aí dentro dessa fase eu tenho as tarefas, né? Onde eu vou poder colocar aqui as tarefas, quem que está atribuído, progresso, início e término. E a mesma coisa vai valer para a fase 2, para a fase 3, fase 4, e aí eventualmente, claro, a gente pode criar outras fases também dentro do nosso cronograma, tá? Então essa é uma das vantagens que a gente tem aqui. O que eu vou fazer? Eu gosto bastante de trabalhar com a expansão ou em colapsando, né? Eu não sei exatamente os termos técnicos, mas assim, eu gosto de trabalhar bastante expandindo ou colapsando as informações que a gente tem aqui em termos de fase, porque às vezes você tem muitas linhas no cronograma e aí funciona como no Microsoft Project. Você tem uma fase que já terminou lá no passado,
para que ficar exibindo aquela fase, né? Por mais que aqui esteja com janelas congeladas e tal e tudo mais. Então o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, e selecionar as linhas do cronograma, e quando você seleciona as linhas do cronograma que pertencem à fase 1 do seu projeto, dá pra gente clicar aqui em dados e depois usar esse recurso de agrupamento aqui, tá? Eu já falei sobre esse recurso de agrupamento num outro vídeo, onde eu falei sobre como a gente pode melhorar a aparência dos gráficos, escondendo slicers, né? Escondendo elementos visuais. Então eu vou deixar aqui na descrição, eu vou deixar aqui em cima também no card, mas basicamente eu poderia, para cada grupo de tarefas que eu tenho aqui, usar essa opção de agrupamento. Olha que legal, na hora que você agrupa, eu tenho aqui a fase, só que eu posso fechar a fase e eu escondo as tarefas. Então, eventualmente, se eu tenho uma fase que já terminou, eu não preciso obrigatoriamente continuar exibindo as tarefas. Fica mais fácil, né? Ou então eu tenho uma fase que vai acontecer lá no futuro, eu posso deixar essa fase colapsada até que eu chegue nela. Então, esse recurso de agrupar aqui, ó, poderia ser um recurso bacana para melhorar um pouco a aparência e até as funcionalidades desse gráfico que a gente está montando aqui, desse gráfico gigante que a gente está explorando dentro do Excel, que veio aí a partir do template, tá? Então, essa é uma primeira opção que a gente pode fazer. Bacana. Uma outra coisa que a gente pode fazer também. Aqui eu tenho as datas de início e término, só que eu começo a olhar para as datas de término e eu começo a perceber que a duração das tarefas, ou seja, quanto tempo vai durar as tarefas, elas estão dependentes de um valor que é digitado dentro da célula, né? Então aqui o que ele está fazendo? O término é o início mais 3. Depois o término dessa tarefa é o início mais 2. Depois o término dessa tarefa é o início mais 4. Bom, o que a gente poderia fazer? A gente poderia adicionar aqui uma nova coluna, tá? E essa coluna poderia ser uma coluna de duração. Que aí você tem uma dinâmica um pouquinho melhor para a organização desses dados. E aí aqui no término, o que eu posso falar para o Excel? Eu posso falar para ele, ó, o término vai ser o início mais a duração. Porque aí quando a pessoa determinar a duração, ele vai conseguir ter mais agilidade para determinar a data de término da tarefa baseada no início, né? Então eu posso até arrastar aqui, né? E aí, por exemplo, eu falo, ó, essa tarefa vai durar 10 dias, essa aqui vai durar 5 dias, essa daqui vai durar 3, essa daqui vai durar 4, essa daqui vai durar 5. Então, na medida que eu for fazendo isso, o meu gráfico gigante ele já vai se adequando ali, baseado nessa questão de durações, né? Então, é uma maneira também que a gente tem para tornar isso um pouco melhor, assim, para fazer com que a gente tenha uma melhor produtividade aqui dentro desse modelo que é excelente. Outra dica, eu posso vir aqui e arrumar as predecessoras, né? Porque, por exemplo, ó, a data de início, ela está baseada nessa célula aqui. A gente vê o início do projeto, que é a célula F3, tá? Então, ele olha para cá, eu defino o início do projeto e ele vai derivar o restante aqui, tá? Só que essa tarefa, ela está vinculada no G9, ou seja, ela está vinculada no término dessa daqui. Aí, depois, G10, né? E não necessariamente você vai terminar uma e começar a outra. Então, o que a gente pode fazer? Para melhorar toda essa possibilidade aqui, a gente pode colocar o que até foi colocado aqui embaixo, que é o mais um, tá? Porque esse mais um, basicamente, ele vai falar, ó, quando terminar a tarefa seguinte vai começar no dia seguinte, né? Então, eu posso vir aqui e colocar o mais um para todas. Porque aí você tem uma visão que elas não vão necessariamente acontecer em paralelo, né? Então, termina uma tarefa, começa outra. Termina uma tarefa, começa outra. Isso se o seu cronograma assim decidir. No caso de ter tarefas que vão acontecer em paralelo, aí você pode basicamente vir aqui e digitar a data direto ou tirar esse mais um. Ou às vezes você tem até tarefas que, quando terminar uma tarefa, eu preciso que a outra comece depois de alguns dias, né? Eu tenho que ter um espaçamento entre elas. Você pode aumentar esse espaçamento aqui, por exemplo, para 2, 3, 4, 5 dias, de acordo com a sua necessidade, tá? Então é uma coisa também que dá para fazer aqui que melhora um pouquinho aí a organização do cronograma. E por fim, uma outra dica que eu vou dar é o seguinte, uma coisa que eu senti falta aqui. Você tem os percentuais, né, que vão sendo preenchidos aqui, aí a gente consegue ver isso correr aqui dentro, que é muito legal, tá?
mas eu não tenho visibilidade da barra hoje para o título. Então, por exemplo, aqui vamos supor que fosse o meu planejamento. Infelizmente, a formatação condicional ela não está acontecendo aqui no planejamento. Por que que ela não está acontecendo no planejamento? Porque, teoricamente, o planejamento começa aqui e vai até aqui, né? Ó. Então, eu queria ter uma barra que me mostrasse o planejamento. Até porque, se eu colapsar todas as fases, eu não tenho visibilidade de qual é o tempo que o meu cronograma vai decorrer, né? Então, isso acaba sendo um pequeno problema. E por que que eu não tenho essa informação aqui? Porque nesse template, o planejamento, né, as fases do planejamento, essa fase 2, essa fase 3, essa fase 4, elas não têm basicamente datas, tá? Então o que que eu posso fazer? Eu posso falar, olha, a data de início vai ser igual ao mínimo de todas essas tarefas, porque eu não sei quando que vai começar a primeira tarefa, então vai ser o mínimo de todas essas tarefas, tá? Porque você não necessariamente vai ter um cronograma cascata, pode ser que uma tarefa comece mais para trás, outra termina mais para frente, então a minha fase é o menor valor entre todas as datas, né? E aí eu posso falar que o meu término é igual ao máximo dos términos. Quando eu fizer isso daqui, aí você já vai ter a cor da fase sendo aplicada. Então isso é muito legal, porque você pode garantir, né, que as fases também sejam exibidas dentro do seu cronograma, tá? A barra das fases. E aí quando você fechar aqui, colapsar, você consegue saber, ó, a fase 1, ela vai acontecer aqui mais ou menos de maio, 23 de maio, na semana de 23 de maio, até a semana de 27 de junho. Aí se eu for para a fase 2, por exemplo, é a mesma lógica, né? Eu posso pegar aqui a fase 2, fazer igual o mínimo, abrir, trazer para cá. Então é o mínimo de todas as datas. E o término é igual o máximo de todas as datas. Fiz isso daqui, fechei o parênteses, aí você já tem também a barra, tá? Então eu já consigo saber, ó, a barra do planejamento, digamos que essa aqui seja... Vamos trocar aqui, né? Vamos chamar de iniciação. Então essa aqui é a minha fase de Opa, tô difícil. Iniciação. E essa aqui é a minha fase de planejamento. Então, quando eu tiver essas duas fases aqui, eu já consigo ter visibilidade. Ó, eu sei que, baseado no que eu estou prevendo aqui de tarefas, eu não vou ter terminado a iniciação e já vou começar o planejamento. Então, é uma outra dica aqui que dá pra gente fazer. Então, assim, a grande questão é, muitas vezes, a gente não precisa reinventar a roda. A gente não precisa fazer tudo do zero. Porque eu tenho já algo pronto que a própria Microsoft me disponibiliza através de um template, e aí eu posso aproveitar o template que já é excelente e melhorá-lo para trazer ele para a minha realidade, para que eu possa conseguir usar ele de uma maneira mais eficiente, né? E assim poder tomar decisão, assim poder fazer as coisas que eu preciso fazer dentro do meu trabalho, tá bom? Então eu vou deixar esse Gantt aqui disponível para vocês, esse vídeo. Não vou nem deixar arquivo para vocês baixarem, porque se vocês entrarem no Excel de vocês aí, basta clicar em novo, procurar por Gantt, e aí vocês conseguem trabalhar e fazer. E assim, vale a pena explorar também os outros modelos de Gantt que são disponibilizados como template, porque você pode ver se tem um que se adequa melhor à sua necessidade. Legal? Mas é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Queria deixar uma pergunta aqui, você já usa templates, você já usava templates dentro do Excel aí no seu trabalho? Como é que funciona para você isso? Você já explorou essas possibilidades? Se não explorou, o que você achou? Acha que vale a pena começar a usar? Acha que vale a pena começar a explorar essas possibilidades? Me diz aí o que você acha. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.